Boa noite, gente. Boa tarde no Brasil, né? Mas aqui já são boa noite, já são quase 7 horas. O dia ainda está claro, mas já são 7 horas da noite. Agora na primavera, o dia vai ficando mais longo, né? Então lá pelas 8 horas é que vai escurecer. Quando é verão mesmo, 10 horas da noite ainda está assim. São as mudanças, né? No inverno a gente só tem 6 horas de luz solar e no verão a gente tem umas 18 horas de luz solar, porque a gente está bem no norte, né, do hemisfério. Lá no Polo Sul, lá no Polo Norte ou na Noruega, lá para cima, é, é bem, não escurece, né, durante o verão. É 24 horas de luz solar. Então o povo tem que dormir com as cortinas fechadas, porque senão não consegue dormir, né? Porque o dia não acaba. E mas para a gente aqui ainda tem, a gente só tem, tem pelo menos 6 horas de escuro, né? Aqui na Inglaterra, porque a gente não está tão no norte, né? Estamos quase no norte, mas ainda não é tão norte. Quando eu estou lá em cima, na Escócia, aí sim dá para ver a claridade do hemisfério norte. Você olha para o lado do norte, está clarinho. É muito interessante. Bom, gente, estamos aqui, mais um capítulo, né, do livro do profeta Ezequiel. Estamos hoje no capítulo 36 do profeta Ezequiel. Estamos passando pelo profeta, descobrindo muitas coisas, aprendendo mais ainda, né? Aprendendo como lidar com os nossos passos, com os nossos caminhos, com as nossas atitudes. Então é muito importante estudar, gente, a palavra, é muito importante estudar. É uma coisa que eu quero falar para vocês hoje com relação a, a, ao descobrimento da escrita, né? A escrita, as primeiras inscrições, os primeiros símbolos que mostravam uma tentativa de escrever, de colocar no papel o que nós falamos, foi na Mesopotâmia e no Egito, né? É de onde nós temos os hieroglifos, que são os sinais que eles usavam para tentar interpretar as palavras faladas. Mas no comecinho dessa tentativa, eles usavam a escrita mais para numerar, ou mostrar ou demonstrar, eh, transações comerciais, tá. Então as primeiras escritas foram um tipo de eles inventaram símbolos que significava a soja, que significava, os grãos, né, eh, o a wheat é a que faz a farinha de trigo, eu esqueço o nome dele em português. Então, que faz a farinha de trigo, né, que é usada desde os primórdios das culturas, foi uma das primeiras coisas que foram cultivadas pelo homem. Eu até estava conversando com uma das minhas, netas esse final de semana lá, quando eu estava visitando meu filho Rodrigo, e a gente sentou na grama e estava aquela grama bonita, macia, né, aí eu olhei para ela e falei assim: "Você sabia que todos os grãos que nós comemos hoje, a maioria deles veio de grama?" Ela falou: "Não". Aí eu fui explicar, contar para ela que os nossos ancestrais, eles pegaram aquela grama que tem aquele pendão, e alguns tipos dele eles foram usando eh, para modificar,
e melhorar para que pudesse servir de alimento, né. E foi bem interessante, eu falei assim: "Olha, todas as frutas, né, a laranja, por exemplo, foi também um estudo que foi feito pelos ancestrais para melhorar, porque ela era muito azeda, muito cítrica, eles foram melhorando, misturando, fazendo enxerto de uma com a outra, né". Então a gente tem que explicar essas coisas para as crianças hoje, gente, para que elas tenham uma noção do que a importância da nossa ancestralidade. Se não fosse por eles, nós não teríamos um pão hoje, uma laranja gostosa, uma mexerica gostosa, uma banana comestível, né, um milho, né, uma pipoca, por exemplo, né. Então é bem interessante, a gente tem que aprender a ensinar e mostrar a história das coisas para os nossos filhos, para que eles possam, apreciar o que nós temos hoje. E com a palavra é a mesma coisa, porque com a escrita ela foi uma coisa progressiva que demorou milênios de anos para a gente chegar até onde nós temos o que nós temos hoje. Então as primeiras escritas que foram feitas foram de contagem de gado, contagem de gado não, contagem de ovelha, né. Aí depois vieram os cavalos com os árabes, como é que eles contavam. Então, por exemplo, no comecinho se contava com pedra, pegava uma pedra, era uma ovelha, outra pedra era uma ovelha. Então você imagina, uma pessoa que tinha 100 ovelhas tinha de ter 100 pedra, para ir conta ele ia passando, né, a ovelha passava aqui uma outra pedra, entendeu? Então era assim que eles contavam as coisas, até que alguém mais inteligente que os outros resolveu fazer sinal, que era mais fácil do que carregar pedra. E aí, à medida que eles foram fazendo isso, eles foram criando, foram melhorando a escrita. Então, quando Abraão nasceu, a escrita já era um pouquinho melhor, tá. Então Abraão mesmo, ele tinha um cajado, e nesse cajado ele escrevia tudo o que acontecia de muito importante, mas eram como sinais que ele fazia, tá. Esse cajado, gente, era passado de geração em geração, era história da família. Aí veio o cajado de Isaac, depois o cajado de Jacó, e todos eles tinham escritas contando as coisas que estavam acontecendo. Quando se chegou até Moisés, já era uma escrita melhor, né. Então Moisés já escreveu a Tábua das Leis, mas não era assim igual a gente tem escrito hoje, eram símbolos também. Então, quando se chegou até a Babilônia, a escrita já tinha melhorado bastante, muito, bastante. Já tinha melhorado muito, mas aí eles tinham todas essas histórias escritas assim, nessa sequência de pessoas que iam escrevendo coisinhas pequenininhas. Era um papirinho pequeno que tinha umas notações mais importantes, e através dessas notações mais importantes, é que eles formularam o que nós temos hoje. Então, por exemplo, o Noé deixou lá numa pedra escrito ou no cajado dele o que aconteceu naquela época. E aí esse cajado de Noé passou para o filho mais velho, o outro mais filho mais velho, foi passando até chegar em Abraão, né. Então é assim, gente, as coisas. Então por isso que hoje nós temos isso aqui, mas que foi feito dessa forma, tá bom? Foi feito dessa forma. Né, depois dessa aula, vamos lá ao capítulo 36. 36. Capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel. E lá no Muro das Lamentações, o povo está lá rezando, orando, está todo mundo caminhando, tem gente lá no muro. Então, graças a Deus, está tudo normal. Está tudo mais ou menos paz, né? Pelo menos em Jerusalém está tendo paz. Profecia aos montes de Israel. Ontem nós lemos as profecias contra os montes de Edom, dos edomitas, que é a Jordânia hoje. Vamos ver hoje
profecia aos montes de Israel, que também foi palco de muita maldade e muita crueldade, hein, gente? Filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: disse o inimigo contra vós: até as eternas alturas serão nossa herança. De novo, os edomitas, os palestinos, que hoje são chamados palestinos, que na época eram chamados edomitas, amonitas, moabitas, tá? Hoje puseram todo mundo num trem só, palestino. Quem inventou essa palavra palestino foram os filisteus, que eram palestinos. Os filisteus eram conhecidos como palestinos. E depois que os filisteus foram dizimados, aí no século II, século II mais ou menos, ano 1600, 1800, um tal de um rei, como que é lá, o imperador lá de Roma, como que ele chamava? É imperador mesmo, né? Os romanos. Então, um deles lá resolveu que ia acabar com os judeus, tá? E instalou o nome, botou o nome daquela região todinha, toda aquela região, incluindo Gaza, incluindo Israel, incluindo Jordânia, Cisjordânia, tudo aquilo ali ele chamou de Palestina. E ficou esse nome, e ele trocou o nome de Jerusalém também. E ficou assim por uns... até o Constantino entrar no poder. Mais de 100 anos. Aquela área ficou chamada Palestina, mais de 100 anos. E ele misturou todo mundo, esse imperador. Ele proibiu os judeus de entrarem em Jerusalém. Capitolina, que ele chamou, Aerocapitolina, que chamou Jerusalém. Ele proibiu os judeus de entrar em Jerusalém, matou o judeu pra cacete, acabou com o cristianismo dentro, destruiu os templos, todos que tinham lá dentro, e fez templos pagãos, erigeu templos pagãos. Inclusive, hoje, onde a igreja do sepulcro, em Jerusalém, ele construiu uma igreja a Netuno, ou Plutão, sei lá, não tem um desses deuses aí. Para vocês terem uma ideia. Lá no monte onde hoje é a mesquita, ele fez um outro templo a um outro deus, a Plutão, uma coisa assim, gente. Foi esse imperador foi terrível. Foi terrível. E ele causou esse problema para a gente até hoje. Então, hoje, os palestinos, né, que eles adotaram esse nome desde aquela época, estão dizendo aqui: assim diz o seu Deus de Israel, disse o inimigo contra vós, até as eternas alturas serão nossa herança. Eles queriam tomar. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que tornasseis herança do resto das nações, para que... O Senhor está dizendo aqui, olha, porque esses inimigos de vocês, esses amonitas, moabitas, né, que hoje são os palestinos, eles ficaram muito felizes de verem vocês destruídos, e eles andaram em volta, pegando tudo que eles podiam, como herança deles. Eles queriam isso como herança deles. Tirou o povo, agora essas montanhas são nossas. E andais arrastados por lábios paroleiros e pela infâmia do povo? Portanto, ouvi ao montes de Israel a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às ravinas e aos vales, aos lugares desolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas.
Assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e diz aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Deus: falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, pois já está prestes a vir. Gente, o Senhor está dizendo aqui: montes, vocês não são culpados. Os montes de Israel não eram culpados por terem sido apropriados por outras nações, porque Israel tinha sido dizimado e tirado da terra. Aí os outros que estavam em volta, que escaparam de irem para a Babilônia, tomaram possessão das terras de Israel e disseram: agora tudo isso aqui é nosso. Aí o Senhor está dizendo: não vai ser assim não. Eu vou tomar conta disso. Versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmos. Eles fizeram isso, eles vão levar o castigo eles mesmos sobre os próprios ombros deles. E o Senhor não vai imputar isso aos montes de Israel. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, pois já está prestes a vir. Eu estou convosco e eu me voltarei para vós e sereis lavrados e semeados. O Senhor está dizendo: os meus filhos vão voltar um dia e vão lavrar vocês e vai semear em vocês. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel e toda ela, e as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão reedificados. Essa foi a promessa que o Eterno fez a Israel. Por isso que Israel está lá, gente, por causa dessas promessas aqui. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. Farei que sejais habitados como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios. Então sabereis que eu sou o Senhor. Gente, o que está acontecendo em Israel hoje? Você vai lá, coisa mais linda, aquelas plantações maravilhosas de tudo, de laranjeira, de bananeira, de coqueiro, sabe? Nossa, tem plantação de qualquer coisa que você imagina. Tem lá em Israel. Você anda assim, deserto todinho, cheio de plantação, tudo irrigado, tudo com irrigação. Versículo 12. Farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Não é qualquer homem que vai andar lá, não. O meu povo de Israel. Eles vos possuirão e sereis a sua herança. Nunca mais os desfilharei. Essa é uma promessa para agora. Para agora. O Senhor estava dando uma promessa há 2.600 anos atrás para se cumprir agora. Assim diz o Senhor Deus: visto que vos dizem, tu és uma terra que devora os homens e és uma terra que desfila os seus povos. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Deus.
Farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Deus. Gente, por isso que Israel não desiste. Porque essa promessa estava aqui em Ezequiel. Todos esses 2.600 anos, Israel tinha ele no coração. Era lido todo Shabat. Todo Shabat eles liam isso. E eles falavam, um dia estaremos lendo isso em Jerusalém. E é o que acontece hoje, graças a Deus. Olha lá, está todo mundo lá. Ó. Graças a Deus. Versículo 17. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o seu rosto. O Senhor está dizendo, quando vocês estavam na terra que eu dei a Abraão, que eu prometi a Abraão que daria para a sua descendência, vocês bagunçaram, vocês pecaram, vocês trouxeram imundícia para dentro da cidade, vocês colocaram sangue na cidade. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra. Não falei que eles derramaram sangue? E dos seus ídolos com que a contaminaram. Eu estou pensando aqui. No que existe hoje em Jerusalém. Ai, Jesus, tem misericórdia. O Senhor está dizendo que não está muito feliz com aquilo ali também. Mas não é com o que os judeus estão fazendo. É com o que os cristãos estão fazendo. Vamos ler de novo o versículo 18 para que todos nós entendamos o que eu estou dizendo, porque eu não quero ofender ninguém. Eu não quero ofender ninguém, mas aqui a palavra está dizendo. E tendo na minha memória todas as ruas pelas quais eu passo em Jerusalém, que tem aquelas estátuas, tem uns que são grandes, sabe, nos cantos. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos, com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, são este o povo do Senhor, e saíram da sua terra? Versículo 20, vamos ler de novo. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu nome, pois se dizia deles, são este o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. O Senhor está dizendo, alguns profanaram o meu nome, depois que saíram daqui, foram expulsos daqui, e ainda mais profanaram. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Gente, eu estou lendo isso aqui, mas eu estou colocando isso hoje. Vou ler o 22 de novo. E pense no que está acontecendo hoje, em toda a terra.
Não só no Brasil, mas em tudo quanto é lugar está acontecendo a mesma coisa, gente. Versículo 22. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos farei para a vossa terra, o que tá acontecendo agora, o que aconteceu nesse século. Então espargirei água sobre vós. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Vamos ler de novo? Dar-vos-ei, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícies. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não darei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas maldades e das vossas abominações. Eu não me preparei, gente. Eu não me preparei para isso. Não é por amor de vós que eu faço isso. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, meu Deus. E não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja. Envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. A terra assolada se lavrará, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dirão: essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades solitárias, desoladas e destruídas estão fortificadas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus. Uma vez mais ouvirei o pedido da casa de Israel, e farei isso por eles, multiplicar-lhes-ei os homens como o rebanho dos santos, como o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens. Então saberei que eu sou o Senhor. Ai.
O Senhor já está começando a fazer isso. Mas há muita coisa ainda a ser feita. Gente, o cristianismo não está certo. O que está acontecendo, gente, não está certo. Não foi isso que Jesus deixou. Não foi essa igreja que ele deixou, essa igreja que está aí. Não é a igreja do Senhor. Não é. Gente, quando Jesus foi levado a Pilatos, e Pilatos perguntou: Você é o rei de Israel? E ele disse: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse daqui, os meus súditos estariam aqui para me livrar da tua mão. O meu reino não é daqui. Quando ele, quando ele conversou com a prostituta samaritana, ele disse para ela que ele era o Messias, o prometido. E ele disse a ela que se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede, nem ia precisar mais voltar àquele monte, onde era antigamente, né, onde os samaritanos, que era a capital do norte, dizia que era o lugar realmente de se adorar. E ela disse: aqui ou em Jerusalém? Ele disse: não é nem aqui, nem em Jerusalém. Os meus adoradores, os verdadeiros adoradores, adoraram o Pai em espírito e em verdade. Essa igreja que o Senhor deixou, a igreja invisível. A igreja que só Ele sabe quem é essa igreja. Olha, não adianta você ter o seu nome numa igreja, não adianta se você não for convertido do coração. Não adianta. A conversão, gente, o cristianismo é aqui dentro, é dentro do coração, dentro do peito. É espiritual, gente. É a nossa alma que tem que se converter ao Senhor. E aí a nossa alma convertida, o nosso espírito purificado, como ele diz aqui, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando ele faz, gente, não tem quem não mude, porque é ele que está fazendo. Ele diz aqui, ó, dá-vos um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de carne e vos darei um coração de pedra. Tirarei o coração de pedra e dar para vocês o coração de carne. Porém, dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos. Se isso não acontecer, não existe conversão sem isso acontecer. Aí o Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E aí isso aqui acontece. Só vai habitar seguro, só vai habitar em segurança aquele em que o Senhor entrou e deu um espírito novo. Aí sim, lembro, não sei se você notou aqui, mas a promessa de bênção e de habitação eterna, a bênção de Jerusalém, vai vir só depois que esse espírito foi colocado dentro. Aí você não precisa de mais nada, não precisa de ficar intercedendo por outros meios, não precisa, porque o Senhor vai estar dentro de você, vai se comunicar diretamente com você. Esse tá ficando muito longo, eu vou parar por aqui.
Mas eu gostaria imensamente de poder dizer exatamente o que o Senhor está dizendo para mim aqui agora, mas eu não posso. Eu não posso porque eu não sei se as pessoas estão preparadas para ouvir. Mas eu me entendi lendo isso aqui hoje, capítulo 36 do profeta Ezequiel. O que que está muito errado? O que que está muito errado? Enquanto o Senhor não fizer isso aqui, ó, enquanto o Senhor não colocar dentro do coração do homem o seu espírito, não adianta falar nada, porque é o Senhor quem faz. Por isso que o nosso clamor tem que ser: Senhor, cumpra essa palavra. Vai ser a minha oração hoje à noite. Senhor, cumpra aquela palavra que eu estudei hoje. No coração dos meus filhos, no coração dos meus amigos, dos meus sobrinhos, dos meus familiares. Senhor Deus, tem misericórdia. Cumpra essa profecia, essa bênção profética na vida das pessoas que estão ao meu redor. Cumpra essa palavra na vida das pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Vai ser a minha oração de hoje, gente. Do capítulo 36, do versículo 23 em diante. Vai ser essa a minha oração hoje. É o Senhor quem dá? Então, Senhor, tem misericórdia e dê. Concede essa bênção. Porque isso é uma bênção, gente. Se o Senhor tocar você dessa forma, é um privilégio imenso. O Senhor mudar o seu coração assim é um privilégio imenso. Que o Senhor faça isso por você, por mim, pelos nossos filhos e pelos nossos amigos, pelos nossos parentes também. Que o Senhor te dê uma tarde linda, maravilhosa. Desculpa toda essa emoção, mas realmente falou comigo muito, mas muito. Esse capítulo 37, 36 do livro de Ezequiel. Tchau, tchau.